E aí, nessa aula aqui a gente vai criar os services, que é para a gente acessar os modelos, né? Porque eu não gosto muito da lógica de utilizar uma controller para acessar diretamente o modelo, por causa que isso daí fica um pouco repetitivo, que dependendo do que você vai fazer, você vai ter que fazer a mesma função. Por exemplo, você vai ter que utilizar uma busca de usuários para outro tipo por um negócio que não é para usuário. Daí você teria que criar a função de novo de buscar usuários para, por exemplo, a task. Pô, isso aí não é muito legal, né? Você vai ficar recriando funções repetidas, né? Então é bom a gente criar um para reutilizar. Aí então a gente vai criar um CF para usuário, para todas as funções de get, que é para buscar um usuário, buscar todos os usuários, criar um usuário, atualizar um usuário, deletar um usuário, a gente coloca tudo lá. E mesma coisa para a task, a gente coloca todas essas funções lá. E a controller a gente só usa ela para tratar a requisição que a gente está recebendo e chamar o serviço para responder a requisição, né? Tratar a requisição, quero dizer, verificar se o que eles estão pedindo existe, se os dados que eles estão passando são válidos, essas coisas assim que a gente utiliza o controller, né? E o serviço para a gente acessar o modelo e buscar da base de dados o que a gente quer, reutilizando funções. Mas antes de criar os serviços, a gente precisa de criar duas coisinhas que são helpers e um helper só na verdade aqui, que é para paginação, para a gente conseguir ordenar os dados e tal. E a gente precisa de uma classe também para tratamento de erro, que pode retornar um erro, né? Por exemplo, buscou um usuário por um ID e não existe esse usuário desse ID, né? Então a gente tem que ter uma classezinha para tratar esse erro. Então vamos criar primeiro esse errors, que vai ter uma classe chamada appError aqui. E aí eu já tenho o código dela, é uma coisa bem simplesinha, é só uma classezinha padrão mesmo, parece é, só isso. Parece um Javazinho, só uma classe mesmo, com a validaçãozinha assim. Tem um construtor aqui, que a gente vai receber a mensagem, o status do erro, né? Se tiver um status, se não tiver, a gente deixa 500, que é um erro que não está tratado, e o erro em si. Que aí isso daqui vai ser o que a gente está utilizando aqui, ó, nesse tratamento de erro. Esse tratamento de erro, inclusive, ele não funciona sem essa classe aqui, porque é, ele fica esperando essa mensagem, esse status, essa mensagem e o erro. E a gente, agora que a gente está passando a mensagem, o status e o erro. E se for de validação, que é o tipo de erro que vai dar no controller, a gente vai retornar um tipo de erro de validação de dados. E caso contrário, a gente só retorna o tipo lá, que pode ser vários tipos de erros de banco de dados, de foreign key e tal, que aí a gente não pode tratar a mensagem, né? Mas é basicamente só isso. É um tratamento de erro bem simples dessa classe aqui. Poderia até melhorar, mas já que a gente está tratando só algumas coisas bem básicas, como validação de erro, validation erro, né? Então a gente nem precisa disso. Esse validation erro só vai acontecer lá no controller quando a gente criar ela, inclusive. Que é daquela biblioteca YUP que está dentro da package JSON. Mas beleza, é só isso aqui para erro. Acelerar um pouquinho, né? Que a gente vai criar os serviços ainda nesse vídeo. A gente vai criar a classe, o helpers aqui, que você vai ter um helper, que é o helper de paginação de dados, ordenação de dados e tudo mais. E ele chama short paginate.js. Esse aqui é um nome que eu inventei aqui. Então, basicamente, não, vocês podem colocar o tom que vocês quiserem, mas esse aqui que eu estou utilizando, o short paginate, que ele serve para ordenar e para paginar. Então ele vai ter a função short paginate, que vai receber a query, que vai vir lá do front-end, atributos e dados de conta, né? No caso, essa daqui talvez só seja utilizada na controller, mas eu já vou criar para deixar pronto aqui, porque na controller esse é um vídeo muito grande, que eu vou estar explicando, então eu quero deixar esse aqui pronto. Bom, isso aqui é para o tratamento de dados. O padrão quando a gente vai buscar alguma coisa assim é false nesse paranoide aqui para o SQLite, então eu marco ele como true. Isso aqui é um where, que é tipo, eu quero um where que eu vou adicionando as informações nesse where aqui. E isso daqui vai ser feito na controller também. E o limite eu vou calcular aqui de acordo por exemplo, eu quero um limite de 5 itens por página. Aí eu calculo aqui, se for menor de 50, tipo, eu não vou retornar mais de 50 itens em uma página, né? Porque se retornar mais de 50 itens de uma vez, fica um pouco pesado. Então eu vou limitar aqui, ó. Se tiver abaixo de 50, eu deixo você falar qual que é o limite. Caso contrário, eu vou colocar 50, viu? É basicamente isso. E aqui também eu pego a paginação, ou seja, se ele quer alguma página específica, que tipo, eu quero a página 3. Então eu retorno a 3. Se ele não falou nenhuma página, eu retorno sempre a primeira página, né?
E aí, com isso, a quantidade de páginas eu pego pela quantidade de dados que eu vou estar informando dessa função e dividindo pela quantidade de limite ali. Ou seja, quantas páginas que vai dar é o total de dados dividido pela quantidade por página, né? E assim encontrar as páginas. O offset, isso aqui é uma configuração que nem precisava mais, mas eu deixei aqui. E aqui para ordenar, no caso, na verdade, aqui é para incluir o atributo que eu quero incluir. Por exemplo, eu não quero buscar todos os atributos, eu quero buscar apenas o atributo dessa classe, tipo o usuário. Eu quero buscar só o username do usuário, eu não quero o ID. Então, eu passo o atributo, eu quero o ID. Caso contrário, se não quiser nenhum atributo aqui para passar, tipo, para ordenar, no caso, né? Tipo, isso aqui não é para retornar para o usuário. Isso aqui é para, por exemplo, eu passo o username, ou seja, eu quero que inclui aqui nos atributos de ordenação o username, ou seja, eu quero que ordena o username como, por exemplo, o username em ordem ascendente, ou seja, do A, B, C, D, e caso contrário, se for descendente Z para baixo, ou seja, ao contrário. E aí eu faço essa ordem de acordo com isso. Se a quero.ordem for descendente, decrescente, né? Eu coloco decrescente. Caso contrário, eu coloco ascendente. Mas no caso, isso daqui é só para saber por qual item eu quero ordenar. Eu fiquei um pouco confuso para explicar isso, mas por exemplo, se não falar para ordenar por nada, eu falo que ordena por ID mesmo. São tudo operadores ternários aqui, por isso que fica meio chatinho de ler, mas é para deixar o código menor. Aí eu retorno toda essa informação aqui de short paginate, que é o que vai precisar de utilizar para passar para o SQLite. Mas é basicamente isso. Agora vamos para os services, né? Vamos criar a nossa pastinha de services aqui. E beleza, o primeiro service que a gente vai criar o service de. Vamos criar o service de usuário primeiro. userservice.js. E o que vai ter dentro desse user service aqui? Vai ter todas essas funções que eu falei, de create, list, delete, update, tudo. Tudo que eu quiser fazer com o banco de dados de um usuário vai estar dentro dessa função. Então por isso que é bem grande, ó. Deu 100 linhas de código. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Aqui já está falando um errozinho de autenticação, porque a gente vai ter que criar um middleware, no caso, para conseguir autenticar o usuário. Então, a gente pode criar ele aqui. Ele é uma pastinha que vai ficar aqui dentro. E ele chama Authentication Middleware. Esse Authentication Middleware, eu vou deixar ele aqui para depois eu trabalhar com ele. Agora ele já deve estar um pouquinho mais de boa, não vai reclamar. Middleware, Authentication Middleware. Ele já encontrou aqui. Beleza. Eu só preciso dar um export padrão aqui nesse Authentication Middleware para ele não ficar reclamando aqui. Deixa eu criar uma função chamar uma constante aqui. Depois a gente configurar essa classe aqui, só para ele não reclamar. E ainda está falando que não está not found. E aí, deixa eu apagar isso daqui. Agora, beleza, agora ele corrigiu. Mais certinho. Depois a gente cria esse Authentication Middleware aqui, que é a parte de autenticação desse usuário. É um pouquinho mais complexo, então vou deixar para depois aqui que eu explicar aqui, que é essa função aqui. Mas beleza. Nessa classe aqui vai ter algumas funções, que é a função de login, a função de create, a função de find, a função de update. No caso, o login é o quê? Ele vai receber um username e um password lá da controller, e a gente vai buscar o usuário com aquele scope que eu falei, ó, o scope with password, que está aqui nos nossos modelos, ó, se a gente vier aqui, ó, o scope que a gente quer é esse scope with password que a gente criou, ou seja, que vai retornar o password. A gente garante aqui, ó, include password, ou seja, buscando o usuário por esse username. Se não encontrar o usuário, app erro credenciais incorretas, né? A gente vai gerar esse erro que a gente acabou de buscar aqui, ó. O usuário não encontrado, buscou lá no banco de dados, falou, app deu 401, não foi 401, porque a gente considera credenciais incorretas. Eu poderia colocar 404 aqui, mas aí, cara, não é bom falar que esse usuário não existe. Então a gente fala credenciais incorretas. Poderia ser 404 aqui, usuário não encontrado, mas para o usuário não é bom fazer isso. E aqui a gente verifica se o password é igual. O password que ele passou lá do front, a gente verifica o password é igual bcrypt.compare, que é a função do bcrypt, que é o que a gente usa para fazer encriptar o dado, né? O password, de acordo com o user.datavalues, que é o que vem lá da base de dados, user.datavalues.password, ou seja, eu quero o usuário dos dados dele, eu quero o password, que é o que retornou aqui. Ele é igual a esse password que eu estou passando aqui, aí o bcrypt faz essa comparação.
Se não é igual, se deu falso aqui, então credenciais incorretas de novo, 401. E aí, caso passe disso, ou seja, não são credenciais incorretas, não precisa dar o throw, continua o fluxo do código, o token vai ser gerado por esse middleware de login aqui, gerar da função login, e com isso vai retornar o user ID, o ID do usuário lá que a gente buscou e encontrou, e o token para ele conseguir utilizar o resto da aplicação, né? O create, a gente faz o mesmo esquema, ó. A gente verifica primeiro se existe um usuário com esse username. Caso exista, a gente já dá um. Na verdade, aqui, caso dê um erro, a gente já captura aqui e manda para frente que deu um erro. Caso o usuário exista com esse username, a gente dá username já utilizado, 409, ou seja, não dá para criar um usuário com esse nome porque ele já existe. Aí a gente faz um bcrypt, caso funcione, né? Ou seja, se o usuário não existe, a gente pode criar. Deixa eu até deixar isso aqui, ó, que eu não gosto dessa chave extra, não. Mas beleza. Caso o usuário não exista, então a gente pode fazer um bcrypt do password, que é sempre salvar no banco de dados a senha criptografada, né? Busca o usuário, cria o usuário, na verdade, aqui, passando o username e o password encriptado aqui. Caso contrário, se der um erro aqui, a gente explode o erro antes de retornar. E retorna aí caso funcionou. Criou o usuário, a gente retorna só o ID dele. Poderia retornar ele inteiro? Poderia, mas de praxe, as aplicações, quando criam o usuário, só retornam o ID, que é basicamente isso que o front precisa. O find é muito simples. Buscou por um ID, dá o user.find1. Lembrando que essas funções, tudo, user.create, user.find1, user.scope, é tudo Sequelize que a gente estendeu lá na classe de modelo lá do usuário. Por isso que é muito fácil. Ó, username, eu quero buscar um usuário onde o username é tal. Aqui, eu quero criar, na verdade, buscar aqui. E aqui no find eu posso fazer a mesma coisa, ó, buscar onde o usuário for tal. Caso contrário, posso dar um erro aqui na hora de buscar banco de dados, dar um erro repentino, né? 10.500. Caso encontrou um usuário, retorna ele. Caso não encontrou o usuário não encontrado, 404. Para update, a gente busca o usuário, dá um find aqui. Se não encontrar, já dá um usuário não encontrado. E aqui a gente faz, ó, busca o usuário com o password pelo ID. A gente faz um backup, se tem o password, ou seja, se a gente receber um password aqui, a gente verifica se a senha antiga do cara é igual à senha atual, ou de pass que a gente recebe ou de pass. Se a senha antiga não foi igual à senha que ele está salvo agora, a gente dá credenciais incorretas aqui. Na verdade, é até 401 aqui, né? E aí, bcrypt, hash password, ou seja, a senha antiga que ele passou é a mesma senha que está no banco de dados lá? Se for, beleza. A gente continua aqui. Caso contrário, vai estourar esse erro aqui. E com isso, para dar um update no usuário, né? A gente já está com a senha nova aqui. A gente faz, lembrando que o update só vamos fazer o update para password. Que fazer o update para username, quando é uma chave única, é uma coisa um pouquinho complicada para dar um pouquinho de erro no banco de dados. Que não é bom tratar nesse caso. Por isso que os sistemas costumam não deixar você atualizar quando é tipo o seu login. Eles costumam não deixar atualizar. Mas beleza, a gente espera aqui atualizar passando o password novo, porque agora foi liberado, né? A senha que ele passou antiga é igual a senha que está no banco, então a gente pode salvar a nova senha. Esse nome dessa variável aqui poderia até ser new password, para não confundir muito, mas beleza. Caso do erro vai estourar aqui, e caso funcionou certinho, a gente busca aqui o usuário novo para retornar ele com a nova senha e retorna o usuário lá para o front-end, o usuário completo. Lembrando que quando faz o update, a gente pode retornar só o user ID mesmo, ou retornar vazio, né? O mais comum é retornar vazio, mas eu estou retornando o usuário mesmo, porque eu gosto no update de pegar os dados e já mostrar na tela novo, né? Mas beleza. Esse aqui foi o nosso user service. Agora a gente precisa aqui nesse arquivo criar essa função de login que eu tinha falado que precisa, né? E no caso é essa daqui. Aí ele já está reclamando, ó, essa função não existe e a função de login é algo bem simples de criar. A gente só vai precisar de importar esses dados aqui, ó, .env e tal. E a gente pode vir aqui e criar essa função de login aqui. Beleza, a função de login é o quê? Vai receber o ID do usuário, vai definir aqui, ó, um dia em segundos. Aí eu quero quantos segundos ao todo? Eu quero 90 dias, né? Ou seja, em segundos vai dar isso aqui. A quantidade de segundos. Eu posso até colocar 10 aqui, em quantidade de dias, mas isso aqui é segundos, eu posso deixar isso aqui mesmo. Então, eu quero 90 vezes a quantidade de dias em segundos, ou seja, aqui 90 dias em segundos. E aí eu retorno, o token vai ser o quê? Um beer token, que ele só retorna o código aqui do token, né? Aquele Y, E e tal, aquele código lá maluco.
Mas a gente vai precisar do beer primeiro, que é o tipo de token que a gente está utilizando, que algumas aplicações exigem de front-end que existe, que precisa ter o beer. E a gente dá um sign passando o ID que a gente quer, o nosso secret key, que está lá naquele arquivo nosso de .env, que para fazer uma mistura bagunçada com esse tantão de letra e caractere aqui, e passa o expire em tantos seconds. A gente retorna o token, beleza. Já para acelerar aqui, ó, eu já posso criar o verify token, que é para esse token aqui para verificar se ele é válido. E aqui eu vou ter que importar a nossa classezinha de erro que a gente criou aqui, ó. Deixa eu colocar ela aqui. Beleza. A nossa Verify Token, ela serve para quê? Ela vai verificar esse token que a gente acabou de gerar. Por exemplo, o usuário fez login para quê? Para ter um token, né? E aí ele vai usar esse token para conseguir se autenticar na aplicação. A gente pega o token do headers, né? Lá no token que ele recebeu. Se não tiver token, a gente já explode falando, oh, você está tentando usar a aplicação sem token. A gente apaga esse beer, porque a gente não precisa do beer, que a gente adicionou aqui embaixo. A gente verifica se esse token é válido aqui, ó. Primeiro a gente vai marcar aqui para garantir que o request user ID é nulo. A gente define isso para o cara não conseguir burlar isso. E se tiver algum erro na hora de tentar verificar esse token, passando essa secret key, vai estourar isso daqui. E com isso a gente faz o que depois? A gente define que o user é esse user decoded aqui, que é o user que a gente recebeu, fazendo o verify. E o user ID a gente coloca no ID lá do headers da resposta, da request. Ou seja, dentro da request do nosso back-end aqui, agora a gente vai ter o user ID do usuário. E a gente fala para seguir, ó, segue aí, não deu nenhum problema, então pode continuar. E essa é a nossa função Lambda aqui para verificar o token utilizando o JSON Web Token. É um pouquinho complexo essa parte, então não se assusta, mas inclusive é mais simples que a do Java, não é tão robusta quanto a do Java, porque eu queria fazer o máximo possível simples e no Java, por exemplo, não tem muito como simplificar não, você tem que usar todas as funções lá. Aqui pode utilizar só o login e o verify token, então eu só fiz isso aqui, faz o login, recebe o token aqui, e essa função verifica se o token é válido e deixa seguir para frente. Aí na nossa aplicação a gente vai conseguir pegar o ID do nosso request. Garantir que não é o ID que o usuário enviou, se burlando por outro usuário, garantir que é o ID nosso, gerado por nós aqui, do nosso decoder do Verify aqui. Que a gente passou o token que a gente recebeu dele e tentou descriptografar com a nossa key. E é isso. É basicamente isso o Authentication Middleware. E agora vamos para finalizar aqui bem rapidinho, por causa que já está com 17 minutos essa aula. Agora a gente pode criar o Task Service. Vamos lá aqui, ó. Task Service.js. Eu não preciso agora explicar tanta coisa, eu só vou explicar o que tem diferente do User Service, porque é basicamente a mesma coisa. Ó. Se a gente vier aqui, ó, a gente tem o Create, o Find, o Update e o Delete extra e o List, que é para a gente listar as tasks, que é o que a gente vai utilizar aquele short paginate lá, só que no front-end lá, quer dizer, só que na controller, né? O delete é ainda mais simples, o list vai ser um pouquinho mais complicado de explicar. O create aqui, ó, a gente pode ver ó, que só vai dar um create, a gente recebe um user ID e a description. Aí só dá um create e retorna a task. Só isso, o ID dela. O find mais simples ainda, ó, a busca por um ID a task, inclui, ó, isso é coisa nova, inclui na resposta o modelo do usuário. Ó, quando eu quero buscar a task, eu vou retornar o usuário também. Se vocês não quiserem retornar, é só apagar aqui. Eu estou retornando só para mostrar para vocês como é que é. Caso não encontrar a task, a gente dá uma tarefa não encontrada, né? Beleza, vamos pro próximo. O update, basicamente a mesma coisa. Recebe, só atualiza a description. Se tem uma description, se a gente recebeu o valor de uma description, a gente atualiza a description onde o ID for igual ao ID da task passada e retorna a task. O delete, a gente recebe o user ID e o ID. Aqui, se eu não me engano, nem precisava disso, mas eu faço uma validação extra verificando aqui, ó. Isso aqui eu teria que fazer para todos ali. Mas se quiser fazer na CEPS também, se eu não me engano, o Middle já vai fazer isso, o nosso Middle de User has Task. Mas beleza. A gente busca a task ali naquela função para ver se ela vai existir. Se ela existir, aí beleza, a gente continua. Senão ele já vai estourar aqui o 404 aqui no Find, ó. Já estoura o 404. Por isso que eu estou reutilizando a função. E aqui a gente faz um destroy, depois de verificar a task é do usuário, e só destrói e captura um erro se tiver. E o list é um pouquinho maior aqui, ó. Que ele recebe o quê? Ele recebe a query que o usuário quer listar, isso aqui é o filtro que o usuário passou, e o usuário. A gente recebe, coloca o where, onde o usuário, ou seja, até eu quero garantir que as tasks desse usuário. A query.description, eu faço uma função aqui, ó. Lembra que eu falei que dá para fazer umas funções mais pesadas com o where do Sequelize? Então, eu consigo fazer um lower da coluna description é igual a description passada em lowercase, ou seja, eu estou verificando se a description é parecida, né, like, não é igual, exata, né, de acordo com o banco de dados,
a description é parecida com essas duas descriptions em lowercase? Beleza, é só isso. Aqui eu faço eu pego todos os atributos do usuário, né, da task, na verdade. O que são esses atributos? É que ele tem description, ele tem description, ele tem o ID e o user ID. Só tem isso aqui, ó. Pega todos os atributos, passa por lá e pega a quantidade de testes que tem no banco de dados e a gente passa para aquela função short paginate que a gente criou, ó, que é essa daqui que eu tinha mostrado dentro do arquivo short paginate. Que aí faz o quê? Ele vai fazer a ordenação short e vai paginar. Aí retorna o short paginate aqui. E o que a gente faz com ela? Busca, faz a função lá no Sequelize agora, a gente vai buscar do banco de dados todas as tasks, find and count all, onde tiver o where do usuário ali em cima, o short paginate, ponto limit, o offset do short paginate, o order do short paginate, paranoid do short paginate. Caso contrário, aqui ele retorna o se der algum erro na hora de busca do banco de dados, e a gente retorna a quantidade que tem, o total de tasks mesmo, o tanto de tasks que tem no banco de dados. No caso é diferente aqui por causa que o count é da quantidade que está sendo retornada agora. A quantidade de páginas, que é a quantidade total sobre o limite por página, né? E as tasks em si, que são realmente objeto de task que a gente retornar. É um pouquinho complicado também essa função aqui. Existem outras formas mais simples de fazer, mas eu queria utilizar o máximo possível de JavaScript puro para deixar mais simples, para quem não conhece, de formas mais específicas, tipo, por exemplo, usar um framework só para isso, uma biblioteca só para isso. Mas beleza, essa aqui é nosso task service. Essa aula foi um pouquinho maior por causa que realmente o service é uma coisa que precisa de muitas coisas aqui, muitas coisas. E por isso que a gente precisou de criar esse tanto de coisa nessa aula ao mesmo tempo. Por isso que foi uma aulinha um pouquinho maior, eu queria colocar todos os services nessa aula. Mas vocês podem dividir aí, a do user service, a do user service e depois da task service. E é isso aí, gente. Na próxima aula a gente já vai para os controllers. E tem mais um middleware para a gente criar. E com isso a nossa aplicação vai estar praticamente pronta e funcional. E a gente poderia só adicionar o Docker, por exemplo, agora e fazer um front-endzinho básico. É isso, valeu, gente.